amado irmão, amada irmã, que a paz de Cristo Jesus esteja em vosso coração. Aqui quem vos fala é o Maico de Maria Duarte, conhecido alguns irmãos de caminhada como Maicão. E hoje nós estamos aqui com a graça de Deus mais uma vez, depois aí de tanto tempo, né, aí um tempinho aí sem gravar alguma pregação, né, mas com a graça de Deus hoje nós estamos aqui gravando esse pequeno vídeo, né? Eu digo pequeno vídeo porque o assunto é de extrema profundidade, né? Não tem como aqui falar em um pequeno vídeo, né, esse tamanho assunto, então eu vou dar uma pincelada usando somente a Sagrada Escritura, né? Hoje eu não vou usar aqui o magistério da igreja, a tradição da igreja, mas somente a Sagrada Escritura para explicar desse assunto que é um dos assuntos que eu mais amo falar, que é sobre a Santa Missa, a relação entre a Santa Missa e a Sagrada Escritura. Mas antes de tudo, amado irmão, amada irmã, vamos pedir o Espírito Santo de Deus. Então estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o Espírito Santo de Deus venha sobre minha vida, venha sobre sua vida, sobre sua família, sobre sua casa. Que o Espírito Santo venha trazendo a paz que você necessita. Que o Espírito Santo venha trazendo cura e libertação. Que essa palavra, que ela é cura e libertação para nossas vidas. Então venha Espírito Santo de Deus, venha por intercessão poderosa da Virgem Maria, nossa advogada, rogai por nós, pecadores, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amado irmão, amada irmã, então o tema dessa pequena reflexão é a Santa Missa e a Bíblia. Convido você a abrir o livro de 1 Coríntios. Abra aí o livro de 1 Coríntios, capítulo 11. 1 Coríntios, capítulo 11. Né? A carta de São Paulo, 1 Coríntios. Procura aí, pega aquela Bíblia sua empoeirada, até vai uma exortação aí para os meus amados irmãos católicos. Pare de colocar sua Bíblia lá largada no armário, sua Bíblia empoeirada, sua Bíblia lá aberta no Salmo 90, você achando que vai expulsar algum mal da sua casa, você está enganado. Se você não lê a Sagrada Escritura e não colocar isso sobre sua vida, não vai adiantar de nada você abrir no Salmo 90. Você tem que ler, você tem que refletir, você tem que buscar viver na sua vida. Então, abra a Sagrada Escritura, tenta pelo menos aí ler um versículo por dia, meditar um versículo por dia, né? Ver mesmo aquilo que a Sagrada Escritura, aquilo que Deus, aquilo que a igreja vem falar com você, amado irmão, amada irmã, que é o Espírito Santo de Deus que age sobre a sua igreja. Então, peça essa graça de Deus e você ler mais a Sagrada Escritura e busque por isso. Como diz Santo Agostinho, né? Que é ler a Sagrada Escritura é como cavar de um poço. Que eu vou cavando, e ali eu vou achando água, ali eu vou pegando gosto. Então é necessário cada dia mais nós meditarmos a Sagrada Escritura. Amém? Então 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23, que é onde São Paulo, apóstolo, diz bem assim: Pois eu recebi do Senhor o que vos transmiti. O Senhor, na noite que era entregue, tomou pão, dando graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo que se entrega por vós. Fazei isto em memória de mim. Olha só. Fazei isto em memória de mim. Versículo 25. Da mesma forma, depois de cear, tomou a taça e disse: Esta taça é a nova aliança, selada com meu sangue. Fazei isto cada vez que a bebeis, em memória de mim. De fato, sempre que comeis esse pão e bebeis essa taça, anunciais a morte do Senhor até que volte. Palavra do Senhor, graças a Deus. Dá um beijo na sua Sagrada Escritura. Como diz São Jerônimo, né, que quando nós lemos a Sagrada Escritura é Deus falando conosco, falando comigo, falando com você. E olha só a relação da Santa Missa com a Sagrada Escritura. Né? Antes da gente entrar, né, nesse versículo que a gente leu, eu quero falar algo interessante para você. No Antigo Testamento, né, lá com os judeus, né,
ali o povo prometido de Deus no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, desde de Caim e Abel, já havia sacrifícios para o Senhor. Que aonde os homens faziam sacrifícios, né, pela expiação dos pecados. Faziam sacrifícios por gratidão a Deus. E tinha variados sacrifícios. Se você for ler o livro de Levíticos, diz bem claramente isso. Por exemplo, Levíticos capítulo 1, versículo 6 até 8, diz sobre o holocausto, né, que fazia com um touro, com um pássaro, um novilho sem defeito, né, os manjares, né, como diz no Levíticos capítulo 2, que fala dos alimentos, que faziam sacrifício de alimentos, né? Aí você pega o Levítico capítulo 3, né, versículo 7 do 11, né, do capítulo 3 e o capítulo 7, né, que diz o sacrifício pacífico, que usava animal imaculado, o rebanho, e ali tinha a oferta de pecado, né, que diz o livro de Levíticos capítulo 4, né, que ali a pessoa oferecia, né, em reparação ao seu pecado, pelo seu pecado cometido, né, usava o novilho, bode, cabra, pomba, né, até farinha se usava. Havia, né, da oferta de culpa, né, que diz o Levíticos capítulo 5, que usava somente o novilho, né, ali para fazer o sacrifício. Olha só, a Sagrada Escritura, se você for ler no Antigo Testamento, já havia os sacrifícios que os homens, olha só o detalhe, que os homens faziam a Deus, né, em reparação aos seus pecados. E usavam os animais para isso, como eu acabei de dizer aqui, tentando explicar um pouquinho, né, de cada sacrifício. Engraçado que no Antigo Testamento, né, os homens faziam sacrifícios. Eu poderia falar vários trechos aqui. Por exemplo, tem o rei Salomão, que ele sacrificou vários touros, e ali Deus, né, ali ele entrou na presença de Deus, e Deus falou para ele: Salomão, o que tu queres? Né, e Salomão pediu sabedoria. Ou o profeta Elias, lá em 1 Reis, né, que o profeta Elias que estava diante do povo, o povo que naquela época idolatrava Baal, né, colocava Baal no lugar de Deus, idolatrava Baal, né, colocava Baal no lugar de Deus. E ali, né, Elias ali faz ali aquele holocausto, aquele sacrifício, né, com um touro, né, ali diante do povo, em reparação ao pecado do povo, para que voltasse a aliança com o povo de Deus. Então, há vários trechos da Sagrada Escritura no Antigo Testamento de sacrifício. E engraçado que o livro do Êxodo, né, no capítulo 25, versículo 29, diz bem assim: referência ao pão dos sacrifícios. O povo, ele tinha referência, né, ao pão dos sacrifícios, aquilo que eles colocavam, né, aquilo que eles colocavam como sacrifício. Olha só, eu estou indo lá no Antigo Testamento tentando mostrar para você a importância que se havia o sacrifício lá com o povo judeu, o povo prometido de Deus, que Deus pediu ao povo. Porém, esses sacrifícios, eles eram incompletos. Por quê? Por que eles eram incompletos? Porque não era feito por um cordeiro totalmente santo. Não era feito por totalmente um cordeiro imaculado. Um cordeiro santo. E aí que vem nosso Senhor Jesus Cristo, né? E eu vou entrar na Santa Missa. Né? Como diz a carta de Hebreus, até vou abrir aqui na íntegra, Hebreus capítulo 13, versículo 15. Abra aí na sua Sagrada Escritura. Até mesmo aproveitando, né, todos esses versículos, capítulos, né, que eu disse agora há pouco, né, sobre o sacrifício. Até vou colocar aí na descrição do vídeo, né, para que você leia. Né, aqui nesse vídeo é um pequeno vídeo, então não tem tempo de eu folhear aqui. Poderia folhear a Sagrada Escritura, né, ler para você inteiramente, só que eu estou dando uma pincelada, né, nesse vídeo, para que você aí possa pegar a sua Sagrada Escritura e ler com calma, refletir sobre tudo isso que está sendo pregado pela força do Espírito Santo de Deus. Olha só o que diz a carta de Hebreus, capítulo 13, versículo 15. Olha só o que diz: por meio dele ofereçamos continuamente a Deus
um sacrifício de louvor. Por meio dele oferecemos continuamente a Deus um sacrifício de louvor. Aí você vai pegar, né, a palavra de Hebreus capítulo 10, versículo 19. Olha só, capítulo 10, versículo 19. É recheado, amado irmão, amada irmã, né, da Sagrada Escritura, Santa Missa, para que você entenda. Hebreus capítulo 10, versículo 19. Olha só o que diz a palavra. Pelo sangue de Jesus, irmãos, temos livre acesso ao santuário. Então, quando Cristo foi crucificado na cruz, se abriu as portas do céu, porque estavam fechadas. Né? Como diz também em Colossenses capítulo 2, versículo 14, o documento foi rasgado quando Jesus ali se entregou no ato da cruz. E nisso, amado irmão, amada irmã, voltando, 1 Coríntios capítulo 11, né, que o próprio São Paulo diz, né? Diz aqui fortemente, fazei isso em memória de mim, até que eu quis frisar isso no vídeo. Fazer isso em memória de mim, olha só, vou ler de novo aqui essa passagem. Pois eu recebi do Senhor o que vos transmiti. Olha só, ele recebeu do Senhor. O Senhor, na noite que era entregue, tomou o pão, dando graças ao partiu e disse: isso é meu corpo que se entrega por vós. Fazei isto em memória de mim. Então, duas coisas importantes. Jesus já estava falando do corpo que ele ia se entrega ao pé da cruz. Jesus já estava falando. Só que ao mesmo tempo ele diz: fazei isto em memória de mim. Jesus estava pedindo para que os discípulos fizessem, né? Ali Jesus dizendo: tomai o meu corpo e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. Porque Jesus já estava ali ensinando sobre a Santa Missa. Olha só, voltando mais uma vez para que você entenda, né? Vou repetindo aqui para que você fique frisado na sua cabeça. O Antigo Testamento diz inúmeras vezes, né, sobre os sacrifícios de animais. Porém, veio Jesus Cristo que se sacrificou aos pés da cruz, que se entregou, e ele sendo um cordeiro santo, como diz a própria carta de Hebreus, né, que ele não tinha pecado. Jesus não tinha pecado. Jesus era imaculado, santo, não havia pecado algum em Jesus. Tudo ele ficou igual à carne humana, sem o pecado. Sem o pecado. Ao mesmo tempo, Jesus é Deus e é homem, 100% Deus e 100% homem, menos o pecado. Então Jesus se entregou aos pés da cruz como um sacrifício vivo de louvor a Deus. E nisso ele pediu o que para os apóstolos? Fazei isto em memória de mim. Até se a gente for ler na íntegra, né, no Evangelho de São Mateus, né, São Mateus capítulo 26, né, Jesus ali, ele mesmo dizendo, olha, versículo 26, né, capítulo 26, versículo 26, enquanto ceava, Jesus tomou um pão, pronunciou a bênção, o partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é meu corpo. Tomando a taça, pronunciou a ação de graças e deu-a dizendo: bebei todos dela, porque este é meu sangue da aliança, que se derrama por todos para o perdão dos pecados. Eu vos digo que daqui em diante não beberei desse produto da videira até o dia que eu beberei convosco no reino do meu Pai. Olha só que lindo. O próprio Cristo ali, né? E essa cena que São Paulo narra é desse evangelho, né? Que Jesus tomou seu corpo e disse: isto é o meu corpo. O engraçado é que, voltando em 1 Coríntios capítulo 11, né? Ali que o próprio Cristo, né? O próprio São Paulo, né? Falando dessa passagem, o engraçado é que, para você ver a importância, que não é somente ali uma representação que Jesus pediu, né? Muitos irmãos protestantes, vindo desde a época de Lutero, né? Que Lutero, né, renegou a Eucaristia, renegou a Santa Missa, né? E ele ali que negou aquilo que
o próprio Cristo deixou. Olha para você ver a importância que Cristo, que São Paulo diz. Porque se fosse somente um pedaço de pão, São Paulo não diria isso. Versículo 26. De fato, sempre que comeis esse pão e bebeis essa taça, anunciais a morte do Senhor até que volte. Versículo 27. Portanto, quem comer o pão e beber a taça do Senhor indignamente é réu do corpo e do sangue do Senhor. Olha só, versículo 27, 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 27. Portanto, quem comer o pão e beber a taça do Senhor indignamente é réu do corpo e do sangue do Senhor. Será que se fosse somente para a gente fazer uma relembração? Vamos fazer uma relembração daquela quinta-feira santa. Será que São Paulo iria dizer isso se fosse para a gente colocar ali o vinho num copo descartável, o pão, né, ali comer como se fosse ali uma refeição normal? A Santa Missa não é isso, amado irmão, amada irmã. A Santa Missa é o próprio corpo e sangue de Jesus. Até você pode ver que o vinho não é colocado num copo descartável. Por quê? Porque ali é o sangue de Jesus. Quando o sacerdote, e somente o sacerdote, levanta as mãos sobre o pão e o vinho e consagra e diz as palavras sagradas que Jesus pronunciou, ali acontece um milagre. Ali já não é mais o corpo de Jesus. Desculpa, falei errado. Ali já não é um pão, mas ali é o corpo de Jesus Cristo. Ali já não é mais o vinho, mas ali é o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Então a Santa Missa, amado irmão, amada irmã, como São Paulo mesmo diz, né, no versículo 24, fazei isto em memória de mim. Foi o próprio Cristo que pediu. Fazei isto em memória de mim. Né? Quando a Santa Missa ela é celebrada, ela é um sacrifício. O próprio Cristo que sacrificou-se lá no alto do Calvário, né? No monte do Calvário, se atualiza na Santa Missa. Se atualiza na Santa Missa. Aquele mistério que aconteceu 2000 anos atrás, acontece quando o padre está celebrando a Santa Missa. Aí você pode dizer assim, mas a Santa Missa é a mesma coisa repetitiva? A Santa Missa, olha, fica lá usando um folheto. Amado irmão, amada irmã, a Santa Missa é um sacrifício. Se você for ver, né, voltando lá no Antigo Testamento, que os judeus, eles faziam o mesmo sacrifício, né? É o mesmo rito de sacrifício, o mesmo rito dos sacerdotes, né? Cada ali o holocausto, a oferta de pecado, a oferta de culpa, cada um tinha o seu rito. E se seguia. E Deus ali muitas vezes escutava a prece do seu povo diante daquele sacrifício que era imperfeito. Imperfeito. Mas quando Cristo se sacrificou no ato da cruz, na cruz, esse sacrifício que é de um cordeiro santo, imaculado, sem pecado, né? Ali verdadeiramente a Santa Missa é a mesma coisa. Que aonde Cristo disse, fazei isto em memória de mim. De tudo que foi vivido no Calvário acontece na Santa Missa. Acontece a paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Amado irmão, amada irmã, mas né, você pode dizer para mim, mas eu mesmo assim eu tenho dúvidas sobre a Santa Missa. Porque não está escrito diretamente a palavra Santa Missa na Sagrada Escritura. Amado irmão, amada irmã, nós não podemos ler a Sagrada Escritura, né, de uma forma, né, que eu posso dizer ao pé da letra. Precisa estar escrito diretamente a palavra. Se você for estudar a vida dos primeiros cristãos, né, lá no Atos dos Apóstolos, né, precisamente no capítulo 2, já diz sobre a fração do pão. E o que era a fração do pão? Era a Santa Missa, que já era celebrada. Não era só ali um repartir de pão, nós estamos aqui repartindo pão, não.
Era a Santa Missa que era celebrada. Você pode pesquisar isso no contexto da Sagrada Escritura. Você pega lá, Atos dos Apóstolos, capítulo 20, né, versículo 7, olha só o que diz. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 7. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 7. Vai lá, pega sua Sagrada Escritura. Hoje tem bastante leitura, amado irmão, amada irmã. De todas as pregações que eu fiz aqui no YouTube, essa está usando bastante Sagrada Escritura para que você veja, né, como a Santa Missa ela está totalmente presente na Sagrada Escritura, né, e a Sagrada Escritura está presente na Santa Missa. Né, Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 7. Olha só. No domingo, nos reunimos para a fração do pão. No domingo nos reunimos para a fração do pão. Por que domingo? Porque o domingo é o dia que Cristo ressuscitou. É o dia do Senhor. Né? Já não é mais sábado, mas sim domingo, porque Cristo ressuscitou no domingo. É o dia do Senhor. É o dia que Deus escolheu. E Paulo, olha, nos reunimos para a fração do pão. Essa fração do pão é a Santa Missa. Ah, mas não está escrito Santa Missa. Ah, no domingo nos reunimos para a Santa Missa. E nós não possamos ler, como eu já expliquei, ler a Sagrada Escritura de uma forma ao pé da letra. A Sagrada Escritura, eu não posso ler de uma forma ao pé da letra. Precisa estar escrita a palavra explicitamente. Pesquise o contexto da palavra. Né? O que acontecia? O que significa a fração do pão? Nós precisamos entender isso, amado irmão, amada irmã. Né? Infelizmente, hoje se há muitas doutrinas, né, que foram criadas por homens, fundadas por homens, distorcendo a Sagrada Escritura. Infelizmente, isso existe. E está se distorcendo a cada dia mais, cada um prega uma coisa. E a Sagrada Escritura não é assim. Ela é somente um evangelho, como diz Gálatas capítulo 1, versículo 7. Até mesmo se viesse um anjo, né, pregar um evangelho diferente, né, daquilo que é a Sagrada Escritura, que eu não acreditasse. Então, o evangelho é somente um, não é cada um que prega cada uma coisa. E isso entrou desde Martinho Lutero, 1517. 1517, Martinho Lutero fundou a Igreja Luterana, né, a seita luterana, e nisso vem vindo até hoje várias denominações, cada um pregando uma coisa, né, pegando o evangelho, um acredita de uma forma, outro acredita de um jeito, e tirando aquilo que realmente Cristo deixou. E Cristo deixou a Santa Missa para nós. Deixou a Santa Missa para você, para mim, amado irmão, amada irmã. Então, que a partir dessa pequena pregação, é muito pequeno, né, eu poderia alongar aqui, poderia falar outros trechos da Sagrada Escritura, né, mas eu quero aqui, pela força do Espírito Santo, né, pela força do Espírito Santo, que você, pela força do Espírito Santo, se convença da importância da Santa Missa. Que você possa meditar as passagens da Sagrada Escritura e pesquisar o contexto daquilo que diz a Sagrada Escritura. E para terminar, convido você a pegar João capítulo 6. João, Evangelho de São João, capítulo 6, versículo 58. Evangelho de São João, capítulo 6, versículo 58. Isso mesmo. 58. Bom, vou pegar até um pouco antes aqui, amados. Versículo 45. Evangelho de São João, capítulo 6, versículo 45. Vai lá, vai procurando. Evangelho de São João, capítulo 6, versículo 45. Olha só o que diz a palavra de Deus. Os profetas escreveram que todos serão discípulos de Deus. Quem escuta o Pai e aprende, virá a mim. Versículo 46. Não que alguém tenha visto o Pai, somente aquele que está voltado para Deus é que viu o Pai. Eu vos asseguro que quem crê tem a vida eterna. Olha só o versículo 48. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná do deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu para que quem o comer não morra. Jesus está falando dele. Eu sou o pão vivo descido do céu.
Quem comer deste pão viverá sempre. O pão que eu dou para a vida do mundo é a minha carne. Olha, você está vendo a interligação que diz São João capítulo 6, lá, 1 Coríntios capítulo 11, né? Quem comer na minha carne viverá, a minha carne, a minha carne. E o que dizia lá no 1 Coríntios capítulo 11? Né? Isso é o meu corpo, que será entregue por vós e por todos, por muitos, né? É o corpo de Cristo que é entregue para alimentar a nossa alma. E aonde que acontece? Na Santa Missa. Na Santa Missa que acontece. Na Santa Missa que acontece. Continuando. Olha só. Versículo 52. Olha só os judeus. Os judeus começaram a discutir. Como este dar de comer a sua carne, né? Porque eles não conseguiam acreditar. E muitas ainda dizem hoje, como assim? Naquele pedacinho de pão, aquela, né? Muitos dizem aquela bolachinha, né? Teve até alguns que já disseram, até uma cantora aí meio famosa disse, aquela bolachinha, onde já se vê as minhas músicas sendo tocadas para aquela bolachinha. Olha só, chamando Jesus de bolachinha. Chamando Jesus como se não fosse um nada. E ali a presença real de Jesus. Hoje em dia tem pessoas que não acreditam. Né? E Jesus lhes respondeu: asseguro-vos que se não comeres a carne e não beberes o sangue deste homem, não tereis vida em vós. Né? Jesus quer nos dar vida por meio do seu corpo e sangue que vem na Santa Missa. Que ali mesmo acontece o milagre. Aonde acontece o milagre, o pão se transforma em carne de Jesus pelas mãos do sacerdote, somente pelas mãos do sacerdote. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue terá vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Minha carne é verdadeira comida e meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer minha carne e beber meu sangue habitará em mim e eu nele. Olha só quanta confirmação, amado irmão, amada irmã, da presença real Cristo na Eucaristia. Né? Eu não ia usar aqui uma frase de um santo, mas somente vou usar uma frase de um santo aqui, né, para que você entenda. São Francisco de Assis, né, até estou com a imagem dele, ele dizia assim, que Cristo está presente na Eucaristia como se está presente no céu. É a presença viva de Jesus na Eucaristia. Está vendo a importância da Santa Missa? A importância da Santa Missa, e Jesus diz, como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim quem me tomar como alimento viverá por mim. Este é o pão vivo descido do céu. Vou repetir de novo o versículo 57. João, capítulo 6, versículo 57. Como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim quem me tomar como alimento viverá por mim. Versículo 58. Este é o pão descido do céu, e não é como vossos pais comeram e morreram. Quem come esse pão viverá sempre. Amado irmão, amada irmã, poderia aqui falar várias coisas, mas eu vou terminar essa pequena reflexão. Que você, pela força do Espírito Santo, possa entender a relação entre a Santa Missa e a Sagrada Escritura. Né? Usei aqui vários trechos da Sagrada Escritura, mais uma vez digo que vou colocar na descrição do vídeo, para que você leia, releia, para que você peça ao Espírito Santo, Senhor, me ajuda a entender isso que esse rapaz, essa carcaça velha está falando. Né? Não sou eu que estou inventando, mas sim, desde os primeiros cristãos, a igreja fundada por Cristo Jesus, há 2000 anos atrás, diz até hoje. Diz até hoje. Né? Se fosse algo feito por homens, não estaria de pé. Se fosse um homem que estivesse à frente dessa igreja, não estaria de pé. Então são verdades de fé que nunca morrem. E como diz a primeira carta de Coríntios, capítulo 11, São Paulo dizendo, fazei isso, anunciais até a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Até a segunda vinda de Cristo Jesus haverá a Santa Missa, sempre haverá um padre, um sacerdote católico celebrando a Santa Missa.
que é a presença real, viva de Cristo Jesus. Que Deus abençoe você, que a força do Espírito Santo nos preencha e salve Maria Imaculada. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.